Boa noite, Paraná, grupos dos direitos humanos, grupos trans, pessoal aliadas, né, da causa trans. E hoje a gente vai conversar com ela, que sempre fala, venha, meus passarinhos, venham, a mamacita. E hoje a gente vai lá para Curitiba conversar com a Rafaela Wisch, e ela vai trazer assim, muitas novidades, essa menina, né, Rafa? Bem, garotinha. Tudo bom, Rafa? Tudo bom, amor? Primeiramente, obrigada pelo convite. A outra coisa é deixar público para todo mundo que esteja assistindo a gente, vai assistir depois, parabenizar, Renata, a sua iniciativa. Né? A gente se conheceu, você aqui em Curitiba, sempre uma guria muito, muito engajada pelas causas trans, muito indignada com tudo que acontece com a nossa comunidade. E você aqui abriu uma frente incrível e depois na parte universitária, na parte acadêmica, e depois agora está no interior do Paraná, fazendo essa revolução incrível. Então, assim, eu admiro muito o teu trabalho. Eu acho incrível também, foi uma mega candidata querida, que ela barbarizou, quase foi eleita por muito pouco. A próxima eleição ela vai ser vereadora. Aqui que o PT, por 90 votos, não conseguiu colocar uma suplência, só que daí teve um candidato do PSL que faleceu e o PT está querendo, entrou na justiça para recorrer essa cadeira. Então, talvez, né? Talvez uma suplência, né? Mas né? Chupa, safada! Ai, Rafa, todo mundo na live fala de você. Todas as lives. Olha, que legal. Então, amiga, eu acho que é assim, né? Até deixando justificado para a galera que está ouvindo a gente, todo mundo sabe, né? Eu comecei minha militância em 1999 com a Marcela Prado, quando ela era viva ainda. Na época, eu tinha 16 anos, eu era uma menina trans começando a transição. A Marcela Prado me ajudou muito, Maite Schneider, que estava domingo, também me ajudou muito, Edna Iriguchi na época. E daí eu fui, né? Até então eu era voluntária do Grupo Dignidade, isso em 99. Estava começando a minha transição. E daí depois eu acabei me afastando, porque eu era confeiteira, sou confeiteira ainda, mas na época atuava na área. E daí em 2006 eu volto para a ONG, para o Grupo Dignidade, e na época a Carla Amaral, nossa grande diva do Paraná, ela pegou e coordenava o Transgrupo Marcela Prado. Eu fui lá para procurar ajuda de novo, né, porque eu tinha me afastado um pouco por conta do meu trabalho, e aí assumo de novo tudo isso. E depois fui presidente do Grupo Dignidade, de 2009 a 2013, de 2013 a 2018, presidente do Transgrupo, fui diretora da ANTRA, coordenei coisas junto com a Rede Trans. Atualmente eu estou no Grupo Dignidade como diretora de informação e na Aliança Nacional LGBTI como diretora administrativa. E nessa história toda, né, também transitei igual você na academia, fiz 2 anos de ciência política e eu fazia sanduíche com relações internacionais. O ano passado eu migrei, estou fazendo administração, estou entrando agora no 2º semestre. Então, assim, tenho essa vivência, tenho um histórico muito legal, eu fico feliz da galera sempre falar, né, sobre mim, mas ao mesmo tempo também dizer que eu continuo trabalhando, mas aí em algumas outras frentes, e, por exemplo, na parte do Grupo Dignidade, a pessoa que está lá respondendo pela área trans é a Carol Silva, né, a Caroline Silva, que é uma menina jovem, tem um gás incrível, muito comprometida. E eu acho assim, né, que a gente tem que dar espaços também para essa galera nova que vem, aprendi muito, continuo contribuindo, mas atualmente a minha função, por exemplo, no Grupo Dignidade, eu cuido mais da parte documental da instituição, do SEDOC, e também estou cuidando das parcerias que a gente faz com projetos, seja eles em âmbito das agências da ONU, que abrem edital, ou então com a parte corporativa. Olha lá, a Catuxa entrou, minha tia do suco, que eu amo. Ela está revoltada, já vou dizer.
Você já viu aquele vereador Éder Borges, aí de Curitiba? Ó, Jaqueline B. Deixa eu ler primeiro os comentários. Acho que tem Isso, vai lá. comentários aqui. Saudades, Rafa. Larissa, nossa garota Uber, que não é 0800, né? Que tem taxinha para andar com ela. Boa noite, moças. Eliane Lima de Paula, boa noite, lindas. Olha, Rafa. Aí, ganhamos dia. Boa noite, Jaqueline Bentes, babadeira aqui em Apucarana. Meu marido, ótima noite, mulheres, é sério que além de militância, a Rafaela é confeiteira. Olá, verdade. querida. Mamãe sabe bater um bolo como ninguém. Babado, querida. Rafa, aí a Catuxa hoje ela está revoltada porque existe um vereador que fez uma postagem, acho que da campanha, que a gente sabe que muitas coisas que a prefeitura está fazendo não é assim, porque ela é legal. É porque eu aprendi com você. Existe um advocacy por trás, né? Então, por exemplo, assim, o fato do Jardim Botânico. Binha, suco hoje é de limão, tô azedinha. Brenda! Olá, duas Brendinha. lindas. Compartilhem essa live, galera. Vamos bombar essa live hoje. Mamacita tá na área. Brenda Montila, minha irmã destruidora. Adoro, amo de paixão. Boa noite, esteja de paz, saúde a todos. Quase um ano novo, né? Jaqueline Bentes, vamos fazer o bolo do meu nível. Olha que desgrenhenta, pedindo as coisas. Olá, viu? Brenda, hoje a Catuxa tá por tudo mesmo. Olha, Catuxele, você excitada. Renatinha, antes de você entrar no assunto da prefeitura, que eu acho que é bem pertinente, tem um pessoal me chamando em inbox aqui, que eu tô com o Facebook aberto, como é que eles fazem para compartilhar a live, enfim, como é que acessa aí? Na verdade, você tem que dar aceite no teu Facebook, porque foi marcado, né, a Rafa? Se você aceitar no teu Facebook, na timeline, já vai automaticamente, os comentários já vão subindo, né? Catuxa babadeira. Nossa, inafrado. Rafa, saudades. E agora, tem Pix, Rafa? É bem pertinente. Tem um pessoal me chamando em inbox aqui. Deu até microfonia, deu certo, amor. Tô compartilhando agora. Compartilhar a live, enfim, como é que acessa aí? Na verdade, você tem que dar aceite no teu Facebook. Ei, Rafa, você tem Pix? Rafa. Aí, pronto, já fiz. Tá. Agora já vai automaticamente. Você tem Pix? Hã? Você tem Pix? Pix, tenho. Gente, quem tá com saudade, manda Pix, né? Manda Pix pra mamãe. Olha, até pode... Depois ainda ganho um bolo. Eu mando um bolo pra galera. O Pix da mamãe é meu celular, gente. Vamos lá, ajuda a travesti, que tá babado. Ainá, maravilhosa. Gente, que delícia, né? Então, Rafa, assim, parece que tem um vereador que fez uma campanha contra. Olha, o conselheiro da cultura, duas rainhas na minha tela. Então, aí parece que ele fez um post indo contra, usando a palavra transexualismo, deslegitimando as crianças trans. Aí a Catuxele tá desesperada, tá lá nervosa, sacudindo os peitos. Então, amiga, eu acho que é bem importante, é óbvio, né, que a gente tá nessa live descontraída, enfim, mas é bom sempre lembrar. A Brigitte aí, ó. Oi, maravilhosas, que eu admiro. Então, gente, amanhã a gente comemora o Dia da Visibilidade Trans, que iniciou-se, né, com uma campanha Travesti Respeito do Ministério da Saúde em 2004. A gente tem uma sequência de várias questões relacionadas à população trans, algumas boas, algumas nem tão boas, mas o que eu acho que tem que ficar muito nítido para as pessoas, né, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Como eu falei no início, atualmente eu faço parte da Rede Trans Brasil, e a gente lança amanhã o dossiê da Rede Trans, que em 2019 a Rede Trans ela mapeou, né, e computou, infelizmente, 124 assassinatos de pessoas trans no Brasil em 2019.
2020, em plena pandemia, né? 2019 foi esse número. 2020, com pandemia, a Rede Trans, ela computou 185, ou seja, um aumento absurdo de assassinatos. E daí a Prefeitura de Curitiba, né, o que a Catuxa comentou, e até colou uma grande questão aqui nas redes sociais, no perfil da Prefeitura, ela colocou um dos principais cartões postais da cidade, né, a estufa do Jardim Botânico, ela está com as cores das trans, né, iluminada. E daí fizeram também uns cardzinhos, né? Onde a Carol Nascimento, atual coordenadora do Transgrupo, a Carol Silva, do DigTrans, eu, o Fabian, que é um homem trans, mais um outro, Mateu, que é um outro homem trans, e na campanha também tinha colocado a Tamires, que é uma mãe de uma criança trans. E aí rolou toda essa questão relacionada a uma violência contra a própria Tamires, que é a mãe da criança. E outra, deixando claro para todo mundo que está ouvindo a gente, a foto não mostrava o rosto da criança, mostrava a criança de costas e o rosto da Tamires, que é a mãe segurando ela, a filha dela. E rolou toda essa violência dizendo que querem sexualizar crianças, enfim. De novo, gente, lembrando que a Renata Borges, eu, Rafael, a própria Brendinha que está aí vendo, a Catuxa, que eu brinco, né, que eu chamo ela de tia, porque foi uma pessoa que me ensinou muito, 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 muito. Eu trabalhei com a Catuxa há muito tempo juntas. A gente não vira trans com 18 anos. Eu nasci uma mulher trans. O Estado brasileiro, a Organização Mundial de Saúde, as organizações da ONU, mesmo fazendo alguma coisa relacionada a gente, mesmo assim, ainda nos reconhecem e nos passam a dar o direito, entre aspas, a partir dos 18 anos. E é um absurdo, porque, então, assim, o Estado brasileiro sabe que eu existo, eu sofro e sou negada todos os direitos até 18, para quando eu começar com 18, eu passar a pensar em usar hormonioterapia, a passar a pensar na fila do processo transexualizador, ou seja, é uma violência absurda o que acontece com a gente. Absurda. E o principal de tudo, ver um legislador desse, a gente também aqui no Grupo Dignidade está tomando as providências cabíveis contra essa pessoa, justamente por isso, né? A gente, lembrando que em setembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal equiparou a homofobia, lesbofobia e transfobia como crime de racismo, ou seja, as pessoas agora que fazem esse tipo de afirmações, nos colocando como aberrações ou não cidadãs, eles estão cometendo crime. Então, a gente vai, sim, denunciar todo mundo que fizer essas barbaridades, e eu corroboro, junto com a Catuxa, sim, que é um absurdo o que fazem com a gente, por mais que a gente tenha alguns lados, algum tipo de avanço junto à ciência, ou junto à própria, né, a gente conseguiu, o CID, a revisão Rafa, agora do... Fala, amor. deixa eu só perguntar, será que de repente é só um pensamento? Não seria interessante, porque eu vejo assim que muitas, eu sei que você é da parte do diálogo, né? Eu gosto de ocupar, entendeu? Eu gosto de ocupar, até porque é a casa do povo. Será que de repente não seria interessante o próprio movimento LGBT, tipo os gays parceiros, lésbicas parceiras, fazer um ato na frente da prefeitura durante a semana? Porque a partir do Então, momento amiga, que existe... Vai sim, falar. então, eu acho que, assim, a minha vontade era, tanto que a gente estava planejando desde o ano passado, fazer um grande ato aqui em Curitiba nesse ano, mas por conta da pandemia, o que a gente achou? É óbvio que, por exemplo, poderia fazer um ato pequeno, digamos lá, com 10 pessoas, com máscara, enfim, um ato silencioso, enfim. Mas o que eu penso também estrategicamente, amiga? Se a gente faz isso, eles vão dizer, em plena pandemia, o povo quer aglomeração e fazer anarquia na frente da Casa de Leis. Então, às vezes, o que eu pensei? O que nós vamos fazer? Não vamos nos calar, não. Né? A gente aqui em Curitiba, a gente mudou de bandeira, hoje muda de laranja para amarela, ficamos dois meses com a bandeira laranja,
várias pessoas, né, estão acometidas com o Covid. Eu perdi alguns amigos já, alguns amigos estão entubados, então essa questão ela é muito preocupante. E a última coisa que eu estou dizendo enquanto a minha opinião, né, enquanto direção, que nesse momento a gente prefere usar a questão da lei, mas, por exemplo, o doutor Olímpio de Sá Soutomaior, nosso procurador do CAOP, que é o Centro de Direitos Humanos do Ministério Público, eu tive uma reunião com ele anteontem, óbvio, não era sobre isso, porque não tinha sido lançado ainda, mas ele mesmo reafirmou que qualquer questão relacionada, que seja pertinente ao Ministério Público, ele está aberto a nos defender. Ou seja, amanhã a gente está encaminhando para ele um documento para que ele apure, né, peça que seja apurada essas questões. Também vamos protocolar na Câmara Municipal de Curitiba uma solicitação à mesa diretora para que se averigue o que aconteceu, né, porque, de novo, eu acho que a gente precisa, assim, não podemos nos calar, mas também, ao mesmo tempo, esse período de pandemia, eu acho que a gente precisa pensar bastante no que diz respeito a manifestações pessoais, físicas, né? E é óbvio, deixando muito claro, de que mesmo na internet a gente não pode deixar, não é uma zona sem lei, né? As pessoas são responsabilizadas pelo que elas fazem. Não, sabe por quê, Rafa? Eu vejo assim, por exemplo, vamos pegar eu acho que nós, movimento travesti, a gente nunca saiu da rua. Na verdade, nós sempre estivemos na rua de uma forma ou outra. Eu acho que a gente ocupar a rua, ou ocupar alguns espaços para manifestar, eu acho que não deslegitimaria a nossa causa. Mas isso é eu pensando, tá? Então, por exemplo, assim, eu acho que, por exemplo, assim, quando aconteceu toda essa revolução do movimento negro, que começou a desconstrução de todo o preconceito que estava existente nos Estados Unidos, de uma certa forma que o povo foi para a rua. Né? E isso é apenas assim, um bate-papo, né? Eu não sei, tem que sentar e conversar. Mas eu vejo assim que muitas vezes a gente vai ficando omissa, sabe? Aqui amanhã, aqui o que eu fiz? É o dia da visibilidade trans, então eu vou colocar umas 5, 6, 7 pessoas dentro de um trio elétrico, a gente vai descer pela avenida, e na frente de uma rotatória a gente vai fazer a sinalização com fumaça da cor da bandeira trans. Né? A gente não divulgou. Querida. Condições, viado! Porque as minhas filhas e filhos merecem. Arrasou. Né? Mas assim, aí a Jaqueline Bennett, ela é daqui de Apucarana, eu falei que ela tinha que estar presente, né? Já mandei aviso para a polícia, comuniquei. Na verdade, nem pedi para a prefeitura, comuniquei. A intenção não é atacar a prefeitura, o Estado, eu acho que simplesmente as pessoas têm que entender que hoje nós somos protagonistas. Então, aqui em Apucarana, eu consegui ver uma menina que canta, então ela vai cantar umas 5 musiquinhas, o resto vai com o som rolando. Mas é muito importante, acho que as pessoas entenderem que o dia 29 de janeiro existe, né? E é muito... Aqui, Rafa, por exemplo, ainda os homens trans são sapatão e nós somos viado, né? Mas não também que eu, Renata, ligue, porque eu acho assim, que eu conheço muitas pessoas massas, então se me chamar de machorra, de gay, eu não ligo. Hoje acho que, como a gente defende a causa, a gente é tudo dentro desse arco-íris, né? Mas, assim, eu fico triste, que eu vendo, assim, que cada vez a gente só leva paulada, né? É verdade. Ainda a gente está, né, na margem da margem, né? A gente sempre fala isso. Eu venho trabalhando muito aqui em Curitiba, como eu falei no início, tentando fazer a conexão como a Maitê fez, ela foi a protagonista, né, do Transempregos. Eu venho fazendo muito isso aqui no estado do Paraná e em Curitiba, tentando conectar essas empresas, tanto que amanhã a Rede Arcor Hotel, que ela é a marca, né, tem o Ibis, o Mercury, enfim, eles vão recepcionar a gente amanhã e vamos tentar fazer com que eles abram vagas para pessoas trans. Antes de eu falar com você, eu estava fazendo uma live com o aplicativo James, que é aquele aplicativo de entregas de comida, igual ao iFood. O James, eu fiz uma conversa com 60 funcionários deles, e eles querendo saber qual é a melhor maneira de acolher pessoas trans
dentro do time deles. Então, eu acho que também, assim, são várias frentes que eu acho importantíssimas. Por exemplo, eu vejo, e deixando aqui publicamente falando, por exemplo, a Carol Nascimento, que é a coordenadora do Transgrupo, ela tem posicionamentos diferentes, digo politicamente falando, dos meus enquanto diretora de dignidade, e eu acho lindo. A Laisa Minelli, por exemplo, tem outro posicionamento, e eu acho lindo, porque eu alcanço um número de pessoas que simpatizam com a maneira que eu trabalho, e a Carol consegue um outro grupo, e a Laisa um outro grupo, e a Renata um outro grupo. A Bruninha Ravena, eu acho ela um escândalo. Ai, maravilhosa! A guria tá na rua batalhando e mostrando a realidade nossa e é coordenadora de uma ONG de Foz do Iguaçu. Então, assim, são maneiras diferentes de atuar, mas eu acho assim que todas nós, por mais que a gente vá de um lado, a outra vai do outro, mas todas nós estamos juntas, né? A Catuxa, vira e mexe, a gente se fala e ela sempre diz para mim, ela assim, tem coisas que você faz que eu não concordo, eu acho normal, é tranquilo, mas nós duas se respeitamos e trabalhamos juntas quando dá para trabalhar junto. E quando não dá, cada uma faz a sua parte, mas essa parte que a gente faz, a gente está olhando para as pessoas trans, né? Eu acho tão legal, Renata, aqui em Curitiba a gente conseguiu, no período de pandemia, nós conseguimos distribuir mais de 20 toneladas de alimentos para as pessoas trans. A Carol Silva, que trabalha no Dignidade comigo, a coordenadora do DigTrans, ela faz campanhas periódicas, a gente está com 13 pessoas trans no presídio, na cadeia do Rio Branco, né, que estão lá presas, e por conta da pandemia não recebem visitas, como qualquer outro detento, mas elas não recebem as sacolas, que a gente chama. E daí tem muita gente que fala assim, vocês estão defendendo o bandido. Não estamos. A dignidade não defende o crime e não entra no mérito do crime que a pessoa cometeu. Mas se ela está presa, ela tem o direito à dignidade como qualquer outra pessoa, e a gente, sim, faz campanha. A gente mandou para elas o ano passado 2 kits, levando lá produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza. No Natal, a gente fez um kit que eles conseguiram liberar para a gente levar, mandar para elas panetone, essas coisas, esses mimos, né? Que a pessoa que está presa, ela cometeu erro, não, eu não entro no mérito e eu não sou juíza, então não vou julgar. Mas se é uma irmã minha e está lá, eu vou ajudar sim. Então, assim, a gente vai fazendo várias coisas legais. A Carol Nascimento do Transgrupo faz um trabalho incrível também, junto com o DPEM e com a Secretaria de Segurança Pública, ou seja, todo mundo está ralando, está fazendo, e a gente está fazendo esse bem comum para todas. Rafa, a gente fez uma live com a Carolzinha, acho que ela foi quase uma das primeiras também a fazer. Eu achei ela muito bacana, é uma menina cheia de ideias, cheia de projetos, né? Aí eu estava trabalhando em Curitiba, em dezembro eu fui para lá para trabalhar na Via Anzo, que agora eles fecharam quase todas as lojas, né? A gente veio para fazer festa de alguns. E eu estava em Curitiba, também queria visitar minha mãe, queria visitar algumas pessoas, depois também voltando. E aí a Carol estava também levando cesta para as apenadas. E aí quando você toca na questão das pessoas apenadas, não é que a gente está defendendo, a pessoa fala, você defende bandido. Não, não é. Olha, Scarlett da França! Querida, essa live tá babado, viado! Meu Deus, eu vejo ela fazendo fotos internacionais, abusada! Eu quero regalo, viu, Scarlett? Hã? Eu quero regalo, querida, quando você voltar para Curitiba. Ela vai chegar comprando assim, vários apartamentos, comprando casas, beijos meninas, olha. Deixa a Linda Power, maravilhosa, já apareceu. Nossa. Oi? A Linda Power, a Linda, a Brigitte, a Ruana Profunda, são pessoas que não são trans, né? São profissionais, né? Drag queens, transformistas, mas que são incríveis, que ajudam a gente. Olha ali a Camila Gomes, querida, também. A última vez que a gente se falou, ela estava na Itália, não sei onde ela está agora. Mais uma internacional, Renata. A Camila Gomes, ela é uma mulher trans, já cirurgiada, belíssima, queridíssima.
Conheci elas alguns anos atrás, maravilhosa. Maicon Cardoso, que som muito interessante o tema da live. Pena que não sou, que pena só hoje. Só que podemos conviver melhor quando temos conhecimento mais sobre o assunto. Diariamente lido com jovens trans e é sempre bom saber como é o dia a dia de uma trans, né? Ai, gente, que tudo. Rafael, beijos. Olha, diretamente do... Olha, Itália. Gente, que tem de trans indo para França, Itália. Eu sempre vou lutar junto com as manas trans. Amo todas. Olha, Linda Power. Ai, adoro a Linda, maravilhosa. Ela, Brigitte, super tudo. Então, Rafa, deixa eu só falar, voltando assim, conversar, né? Terminando essas questões. Nossa, nem lembro de Ah, não, falando da Carol. A Carolzinha, ela estava juntando para levar para as meninas apenadas. E aí, aquelas coisas assim, não, para a gente, não interessa se as pessoas são operadas ou não, são seres humanos, a gente trabalha com a pauta dos direitos humanos. Como você salientou, nós não somos juízo, nós não se capacitamos para julgar ninguém, né? Nossa função é defender. E aí, Rafa, eu estava vendo agora um pontinho de discussões também, por exemplo, assim, que eu vi que a sociedade, quando eu falei assim, o sistema prisional, o sistema de cárcere vão ser o terceiro grupo a ser vacinado, e o povo, ó, malhando. E aí também tem questão de, eu não sei como que as pessoas são positivas entrarem nessas questões. Olha o suplente de Curitiba, Luca. Muito babado, querida. Babado. Essa live tá babado, hein, querida? Tá, e sabe o que eu vou fazer, se me aceitarem, me permitir? Vou mandar um link para Brigitte e para o Patrick, acho que vai estar de Patrick, né? E para o Patrick, se aceitarem, vou mandar só para vir te dar um cheiro nessa live, para te dar um oi, né? Se a live estiver ok, eu vou mandar, né? Vai. Eu gostaria que você falasse dessa questão da vacina, como que está essa situação, como não está. Então, primeira coisa, né? É muito importante deixar nítido para todo mundo que, primeiro, a vacina ela é muito importante, sim. Tudo que a gente fica ouvindo de coisas relacionadas que não é certo ou que não é segura é mentira, ela é segura, sim. Outra coisa, a gente está no ciclo, né? A campanha nacional de imunização, eu venho acompanhando isso de perto, né? Junto ao Ministério da Saúde, junto aos governos. E, assim, a primeira coisa, deixando muito nítido para todo mundo, essa primeira fase, elas são para as pessoas da linha de frente, ou seja, não é todos os profissionais de saúde, é profissionais de saúde que atuam com os casos de Covid, que atendem pacientes, né, que estão com suspeitas, diagnóstico, ou estão internados em enfermarias ou UTIs, isso é para o Brasil inteiro. Aí o segundo é pessoas acima de 85 anos, que são as pessoas que mais morreram no período da pandemia, e pessoas que estão em abrigos, né? Sejam eles abrigos do Estado ou abrigos particulares. Esse é o primeiro ciclo, né, que a gente vai ter. E as pessoas, por exemplo, que estão em situação de privação de liberdade, as pessoas também perguntam, e aí eu já respondo, por que elas são as terceiras, né, na linha? Primeiro, elas estão, diferentemente de nós, que estamos com a liberdade, né, lembrando que quando você nasce, a gente chama que a pessoa ela vive num contrato social, ou seja, você dá a sua liberdade para o Estado e segue as leis. Se você cometer qualquer delito contra a lei, a sua liberdade, o Estado pode tirar ela de você. Quando eu estou solta, eu posso, por exemplo, não entrando no mérito de recurso financeiro ou não, mas eu tenho autonomia de ir e vir, eu posso me isolar, eu posso ficar em casa, eu posso fazer o que eu quiser. Quando você está privado de liberdade, a sua vida é responsabilidade do Estado. E outra, quem não conhece o sistema prisional, eu aconselho vocês a pesquisarem um pouco, porque um espaço que era para caber pessoas, por exemplo, 12 pessoas, um espaço que cabe 12 pessoas, eles colocam 80 pessoas. Então, qualquer coisa que entre dentro do sistema prisional, a possibilidade de transmissão de vírus ou bactéria, seja ela Covid, ou tuberculose, ou qualquer patógeno, né, qualquer doença,
seja ela bacteriana ou viral, o caso do Covid é viral, a chance de você contaminar todas as pessoas que estão naquele ambiente é absurdamente alta. Então, é por isso, lembrando que as pessoas que estão presas cometeram crime? Sim. Podem ser reincidentes? Sim. Mas se elas cometeram um crime, elas estão com a liberdade privada, elas são responsabilidade do Estado, não deixam de ser brasileiros e brasileiras, e estão pagando pelo seu crime, né, que possivelmente cometeram. E eu digo possivelmente porque tem muitas pessoas que são condenadas e cumprem pena sem ser julgadas, então a gente sabe essa deficiência. Então eu acho que antes de a gente fazer juízo de valor, eu acredito que qualquer pessoa tem o direito à vida, à qualidade de vida, né, sendo trans ou não, entrando nesse mesmo assunto, que é muito parecido às postagens de revolta, essa menina trans do Rio, a influencer que morreu, que ela dizia, vamos aglomerar a Igona. Amiga, ela cometeu um erro? Sim. Ela foi aglomerar? Foi. Só que quando você para pensar, uma menina periférica, negra, trans, que foi negado tudo o que aconteceu na vida dela, e aí ela conseguiu achar um vislumbre em algo, e ela fez, o erro foi dela, o custo foi caro, ela pagou com a vida. Mas a gente não pode dizer bem feito, né? Eu acho que quando um ser humano fala bem feito para quando uma pessoa morreu, essa pessoa ela não tem coração, ela não tem empatia. Porque, irmã, independente do que a pessoa possa ter feito, você não pode esquecer que aquela pessoa que fez algo, né, aglomerou ou roubou uma bolsa, enfim, eu não estou defendendo crime ou erro, mas é um ser humano, é uma pessoa que, exatamente o que a Camila acabou de escrever, quem não cometeu erro, gente, eu cometo erros diariamente como ser humano, todo mundo comete erro, né? Não existe perfeição na humanidade. E eu acho que é muito perigoso quando você diz, bem feito, né? Mereceu isso. Rafa, eu entrei no Insta, eu não tive coragem de ler tudo, e você acha que você fez uma análise de raça e classe, eu acho que perfeita, né? Primeiro que a gente vive parece horrível se começar, né? Vivemos um país que mais de 54% é de negros e pardos, não tem protagonismo, né, da população negra, é uma menina periférica, aí tinha a questão do peso dela também, então eu vi comentários assim, Rafa, eu não entendo como que as pessoas podem, eu não sei se as pessoas estão perdendo a humanidade, eu não sei, sabe, mas ao ler todos os comentários, eu não sei quem que está cuidando da rede, deveria filtrar, bloquear os comentários, porque está sendo assim de uma deslegitimação e de uma crueldade total, igual você falou. Cometeu erros? Cometeu. Só que como é que você vai ensinar o que é certo para uma menina que, de repente, não teve ensino médio, né? E aí eu vejo assim, Rafa, que muitas vezes a gente cobra da sociedade algo que o Estado deveria ter dado acesso. Acesso à informação, acesso ao estudo, acesso à água potável. A Maite Schneider estava falando sobre saneamento básico. Estamos vivendo 2021, existe uma população que não tem acesso a saneamento básico. Catuxa, obrigado aos comentários da Nisa, população referente à Igona. Né? Então, por exemplo, assim, a gente perdeu a deslegitimação. E acho que quando a gente fica conivente com essas maldades, a gente entende por que também as pessoas atacam a mãe de uma criança trans, que poderia ser tua mãe, poderia ser minha mãe, poderia ser minha Catuxa, né? E aí tem todos os ataques, porque é muito engraçado como esse conservadorismo perverso, eles acham que a gente não tem família, né, Rafa? Exato. E eu acho que o principal de tudo, Renata, a gente tem que pensar o seguinte, por exemplo, por mais que a gente tenha dificuldades, enfim, eu sempre faço a reflexão, se eu cometer algum crime e eu for presa, que é coisa pior do que eu perder minha liberdade, ficar carcerada num ambiente insalubre, sem dignidade nenhuma? A Igona, por exemplo, ela cometeu um erro? Sim. Ela fez apologia, descredibilizou a vacina e o distanciamento social como
a pessoa que, desculpa aí, né, porque eu digo desculpa aí para você ter uma ideia, porque eu conheço vários LGBTs que votaram no suposto presidente que a gente tem. E eu digo suposto porque eu não consigo reconhecer ele como presidente da República. Ele ganhou eleição? Ganhou. Eu, como estudante de ciência política, eu tenho que respeitar, né, querendo ou não, a democracia é isso, né? Ele ganhou a eleição, ok. Mas o que ele vem fazendo é um absurdo, né? É pior que governar. Ele não governa, é uma pessoa insana. Ele chega a alguns momentos de declaração, ele chega à insanidade. Mas, por exemplo... Agora eu quero fazer já que você fez essa observação, que eu vi que muitas meninas comentaram, e eu sei que você é uma menina assim, muito antenada. Primeiro, eu mandei um link para a Brigitte e para a Linda, se quiserem entrar, por favor, fique à vontade para dar um cheiro na Rafa. Então, a gente tem assim, uma desaceleração de políticas públicas, de combate, que tudo para nós vem do HIV, né, Rafa? Os projetos, né? Então, nós temos uma desaceleração de projetos, a gente tem as universidades que não estão criando projetos também de pesquisa, e aí a gente tem gastos em leite condensado, 15 milhões, né? 2 milhões de chicletes. E aí eu gostaria que você, eu não estou falando de siglas partidárias, né? Que você, enquanto uma mulher nessa construção, como essa mulher que galgou esse conhecimento, relatasse como é isso, porque os projetos para nós cessam, mas eles viram leite condensado na frente, né? Exato. Eu acho que é bom deixar muito nítido o seguinte. Primeira coisa, que eu sempre fui uma pessoa, uma militante, muito crítica, e sempre fui. Atualmente, eu já fui filiada ao PT, tenho orgulho disso. Eu fui filiada e candidata ao PCdoB, né, a candidata a vereadora, 2 legislações atrás. Atualmente, eu estou sem partido nenhum, por uma questão própria minha, eu escolhi isso. Porém, por exemplo, eu tenho muita tranquilidade em dizer, não é o caso, mas muita tranquilidade em dizer que, digamos, se a gente tivesse um governador do PSL, mas se ele fizesse um trabalho exemplar e um trabalho que ele de fato foi eleito para aquilo, ou seja, um governador cuidar da sua população, dar bem-estar, saneamento, educação, alimentação, transporte, enfim, e ele é do PSL, eu iria apoiar o trabalho dele. E se ele for do PSOL, eu também vou. Ou seja, eu acho que a primeira coisa que eu, enquanto estudante de ciência política, eu gosto de deixar claro, é que não é o partido. É claro que o partido tem muito, muito a ver com as ideologias, né? Porque cada partido tem uma vertente, uma verdade, uma ideologia. Mas as pessoas é o mais importante. O Bolsonaro, quando foi eleito, ele era do PSL, atualmente ele teve uma rixa com o partido e agora ele está atualmente sem partido. É uma pessoa, como eu falei, ele é totalmente irresponsável. Primeiro, descredibilizou a pandemia. O Brasil é o país que mais tem mortes no planeta. Aliás, perdão, segundo, perde para os Estados Unidos. No ranking de casos, Estados Unidos, segundo Índia, o Brasil é o terceiro. De casos confirmados. De morte, o Brasil é o segundo. Do planeta Terra. O Brasil é um país que ele poderia, em termos de riquezas naturais, ser uma das maiores potências do mundo, estando lá em segundo ou terceiro lugar. A gente tem, em termos de riquezas, a gente está no top 10, mas a descredibilização que a gente tem é muito grande, a irresponsabilidade, tanto do nosso chefe de Estado, o atual Bolsonaro, mas também do Legislativo, também do Poder Judiciário, porque eu acho que a gente tem que também lembrar disso. O chefe de Estado é o Bolsonaro. O que ele anda fazendo é absurdo no que se diz respeito à questão do próprio Covid, o que ele fez com a questão de empurrar a cloroquina, que é uma coisa que não é comprovada, e acometeu várias questões relacionadas a isso. A gente vê questões relacionadas a Manaus, o colapso em Manaus. Tem estados que estão para entrar em colapso também, e tudo isso é responsabilidade da União. Ele tirou cientistas e médicos muito bem referendados do Ministério da Saúde e colocou
uma pessoa do Exército que não tem nem curso de técnico de enfermagem. E quando eu digo técnico de enfermagem, não é para descredibilizar os técnicos, mas para você gerenciar o Sistema Único de Saúde, que o Sistema Único de Saúde, ele abrange mais de 100 milhões de pessoas. Então, tem que ser, no mínimo, uma pessoa que entenda, né, do que se trata. Tem que ser um médico, e não é qualquer médico, tem que ser um cientista da área da saúde. E colocar uma pessoa que trabalhava numa logística no Exército é inadmissível. E a grande prova que ele errou, e errou feio, é que na logística da distribuição das vacinas e na negociação diplomática com a China e com a Índia, eles falharam. Então, eu acho assim, eu tenho muita tranquilidade em fazer as críticas quando elas devem ser feitas. E, de novo, deixar um apelo aqui para todo mundo de que quando a gente for votar daqui 2 anos, por favor, né? Se você não é do PT, não precisa votar no Lula, no Haddad. Se não é do PS, não precisa votar. Mas, pelo amor de Deus, olha o que esse atual presidente está fazendo. Hein, Rafa, você fez essa questão, esse relato, eu acho muito interessante, por quê? Porque hoje a gente tem meninas trans em tudo quanto é espaço, de siglas partidárias. A gente tem uma mana trans que faz um trabalho belíssimo em Ponta Grossa, só que ela foi candidata pelo PSL e ela foi lixada nas redes sociais, né? E eu acho que aí você vê que o trabalho dela todo foi desconstruído. Eu sempre falo que eu estou no partido, eu tenho uma sigla partidária, né? Eu me identifico muito com viés de esquerda, mas eu acho que não adianta a gente estar apenas em um partido, a gente tem que estar em todos os partidos. Porque a gente vê que a pauta LGBT, a pauta trans não avança, por quê? Porque só 1 ou 2 partidos detêm representante LGBT ou representante trans, e aí os outros partidos não votam nesse projeto por briguinha, por rixa, né? Então, eu acho assim, que as pessoas têm que entender que antes da gente ter uma sigla partidária, a gente é um movimento social. E o movimento ele tem que dialogar em tudo quanto é lugar, né? Eu estava vendo, por exemplo, a postagem do Tami Gretchen, que ele está ali meio no centro, meio uma direita, mas, por exemplo, ele protocolou na Prefeitura de São Paulo para que todos os professores e alunos e pais tivessem a testagem do Covid antes de começar as aulas, né? Ele não disse se ele é a favor ou contra o início do início do ano letivo, mas primeiro ele precisa saber se os professores e os alunos estão com Covid para depois ele tomar uma posição. Então, por exemplo, você vê que, por mais que ele tenha esse viés, né, a gente tem que respeitar, porque a pauta também anda. Eu vi que ele está fazendo um trabalho bem forte de empoderamento contra violência contra a mulher. A Érica, nossa, ela está muito ligada ao movimento de base, movimento de mulheres negras. Então, assim, a gente tem que entender hoje que a gente tem que estar presente em todos os espaços, né? Renata, eu tenho um limite, eu não conseguiria, né? Mas existe outras que a gente tem diálogos, né? Então, eu fico vendo hoje, dentro do próprio movimento, tá? Que as meninas viraram siglas partidárias e uma estava votando a outra. Exato. Que é diferente, Renata, isso é muito legal você ter falado. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente tem no Brasil, atualmente, 33 legendas, né? 33 partidos políticos. E em causas comuns, digamos lá, meio ambiente, educação, saúde e tal, normalmente, em tese, a maioria que vota a favor daquilo. O que você falou é muito importante. Se você tem pessoas trans da esquerda, que a maioria são da esquerda, mas você tem algumas de centro-esquerda, ou de centro, ou de centro-direita, porque direita e extrema-direita é muito difícil você ter essa abertura. Mas é muito importante você ter, e o melhor do que você falou, foi o que eu disse no início da live. Eu, Rafaele, tanto pela minha construção de vida, quanto o que eu aprendi em 20 anos de militância, 12 anos enquanto representante do Brasil, do Paraná e do município de Curitiba, estudante de ciência política, né, e toda a minha história, eu tenho as minhas convicções e eu atuo com a minha linha do que eu acredito em prol da população trans. Que, por exemplo, como eu falei, a Laisa tem uma outra.
a Carol Nascimento, outra, Carla Amaral, outra, você própria, outra, e eu acho isso importante, lindo, e o que a gente tem que ter é respeitar isso. Enquanto a gente se respeita e nesses momentos se junta, a gente cria força. O que é a mesma coisa quando a gente vê o pessoal que acredita em Deus, né, o Deus do cristianismo, os cristãos, sejam eles católicos, protestantes ou evangélicos, cada um defende a sua linha ideológica. Mas, quando convém, eles se juntam, viram maioria e conseguem aprovar as coisas. O que a gente ainda precisa lutar é o respeito verdadeiro da comunidade de gays, o respeito verdadeiro da comunidade de lésbicas, bissexuais, e as próprias trans, de fato, ter uma agenda comum, né? A gente precisa, sim, cada um acredita nas suas convicções, acredita na sua verdade e faz o seu trabalho, perfeito. Mas em casos relacionados, por exemplo... Eu vou comentar que passaram vários comentários, tem bastante, né? Ixi, vai lá, Renata. Vamos lá, peraí. Vamos lá, gente. Linda Power, eu sempre vou lutar junto com as Manas Travas. Eu mandei o link para ela e para Brigitte, eu não sei se elas viram. Em 92, fui capa do jornal na primeira passeata em Curitiba, junto com a Laísa. Tá, querida. A Laísa Minelli, Camila. Brigitte, a luta é constante, estamos juntas. Camila, de novo. Todos podemos cometer erros. Catuxa, absurdos comentários da nossa população referente a Igona. Brigitte, eu vi também os comentários feios da Iguana. Vamos lá. Eu estou tentando, assim, dar veracidade, assim, tá? Faltou teatro. Isso, interpreta, amiga, tá. Interpreta. A Carisla. É que a Carisla é mais centrada, né? Estamos vivendo as consequências do jornal atual, o mal, o ódio, as trevas que esse presidente trouxe. Olha, quase uma pastora, Carisla. Maicon Cardoso, grande vício, as pessoas querem julgar, olhando pela sua própria experiência, estrutura de vida. Sim, todos cometem erro. Infelizmente, ela cometeu um erro. Mas como a Rafaela disse, todos somos seres humanos. Aleluia! Estamos a cada dia aprendendo e tornar civil uma pessoa melhor. Vamos lá. Eu estou com Lula. Carisa, ai, para, eu não quero tomar cloroquina. Gente, a Rafa acho que tem um compromisso também. Amor e uma trans que se respeita não vota no Bozo. Eu penso assim, mas desculpa, André Herrera Roca, desculpe, ela fez a escolha dela, e somos todos contra qualquer partido que apoie o Bozo, ele não. Catuxa, eu não quero chifres. A Catuxa agora, a Rafa. Eu caí. Catuxa, a Catuxa, nossa, tem vários comentários. Catuxa, eu não quero chifres. Eu quero a minha raba de jacaroa. Balançar a minha rabinha após a vacina. Olha, gente, a Catuxa, passada. Camila, Rafael Witt, respeito a quem eu tenho amigas trans que votam no Bozo. Desculpa, mas isso eu não respeito. Olha, ela já ficou nervosa. E ela já gritou um Lula lá, sabe? Lula lá. Tem mais, será? Acabou? Acabou os comentários. Mas, amiga, eu acho isso, assim, de novo, a gente precisa de fato mesmo, né? Você tem compromisso, né, Rafa? Que hora? Tenho. A gente fica até às 9 hoje, mas eu fico super... Eu vou encerrar, você encerra, tá? Agora você conduz. Tá, mas assim, a primeira coisa, Rê, eu acho assim, muito lindo o que você está fazendo e eu fico à disposição quando você quiser fazer. É ótimo esses bate-papo. Eu até justifico, né, gente? A Semana da Visibilidade Trans é essa. Amanhã a gente eu tenho hoje ainda mais uma atividade. Amanhã eu tenho o dia inteiro de atividades, isso é muito legal, a gente saber o quanto a gente vem crescendo.
de novo, para quem não estava no começo ouvindo a live, eu quero publicamente parabenizar o trabalho incrível que a Renata Borges vem fazendo no interior do Paraná. De verdade. Não, mas de verdade, o teu trabalho, a gente tem as meninas, como tinha lá a Mel Campos aí de Londrina, a gente tem a Sabrina que fez Amanhã algum trabalho. Fez... Hã? Amanhã é Camel, da Itália. Então, aí a gente tem também a própria... A gente tem as meninas... Ai, gente, estão me ligando aqui. Desliguei. Estavam me ligando, desculpa. Deixando claro também, né, como a gente tem a Samira e agora a Bruninha lá em Foz do Iguaçu, enfim, tantas meninas, a própria Jaque Benides, né, que desde quando ela foi para aí, ela vem fazendo também da maneira dela, ou seja, temos várias frentes, e você é uma menina que se destacou bastante, de verdade, eu estou falando, não estou rasgando seda. O teu trabalho, você está fazendo uma coisa incrível, muito linda, desde a outra campanha que você fez para candidata a deputada, depois agora como vereadora. Então, eu acho que isso é legal a gente falar, reconhecer o trabalho de uma militante porque, assim, normalmente o pessoal fica falando, porque a Laísa tem lá desde 1992, a Rafa desde 99, a Carla também. Claro, tem as antigas, mas tem meninas jovens como você que está fazendo uma coisa tão linda quanto a gente faz, sabe? E eu acho que não tem melhor e pior, tem todas, né? Então, de verdade mesmo, eu agradeço. Eu quero também deixar bem claro para todo mundo que ouviu o nosso papo e que vai ouvir depois, porque está gravado, que, assim, eu sou longe de querer defender a verdade. O pessoal que conhece o meu trabalho e que reconhece o meu trabalho, me conhece e sabe disso, porém, eu sempre procuro partir do princípio que, se eu sou uma defensora de direitos humanos, eu não posso violar direitos humanos de ninguém. Deixando bem claro que, por exemplo, o Bolsonaro, isso eu deixo publicamente, o Bolsonaro é uma pessoa que ele viola os direitos humanos e é uma pessoa que, na minha opinião, é indefensável. Mas eu também estou sendo bem nítida. Eu estou torcendo para que ele... Eu nunca votei nele, nunca votaria, mas eu também estou sendo muito honesta e não estou sendo piegas. Eu não desejo o mal dele, eu não quero que ele morra. Eu quero que ele perca o mandato. Eu quero que ele saia da presidência. Então, deixa eu fazer um convite que vai ter em Curitiba, que a gente fechou já com um monte de... A gente vai, dia 31, tem as carreatas acontecendo em algumas cidades do Paraná, que eu estou mais mapeando o Paraná, né? Daqui em Apucarana a gente vai fazer o Fora Bolsonaro, a gente vai sair da UTFPR, vamos dar um tour, porque aqui eu gosto de colocar trio elétrico. Sem trio elétrico não tem passeata. Então, aqui vai ter, em Curitiba vai ter... Nossa, tem um monte de cidades acontecendo Fora Bolsonaro e pela vacina. E aí eu gostaria de deixar um recado, que eu estou vendo que muita bicha, você não vou me vacinar, vai vacinar sim, bicha, você tem que vacinar, né, Rafa? As bichas têm que entender que elas têm que ter acesso à vacina, elas não podem ser burras, né? Exato. E também, amiga, eu acho que é uma coisa muito importante deixar, assim, para a galera toda, é o seguinte, por favor, tenham responsabilidade em quem vocês vão votar. Às vezes as pessoas, quando vão votar, elas falam, por exemplo, eu não vou votar porque ele não vai ganhar, ele vai perder. Mentira, votem em quem vocês tiverem convicção. Outra, responsável do voto é muito, muito importante. Outra coisa, a gente está em pandemia, como a Renata falou, por favor, gente. Máscara. Continuando as máscaras, distanciamento social. Eu, por exemplo, quem me conhece, até a Renata começou no começo, eu falo, venham passarinhos, venham, que eu adoro estar junto das pessoas, mas nesse período de pandemia, não vale a pena a gente arriscar nossa vida por conta disso. Não tem passarinho, então, tenham responsabilidade sobre isso, sobre a pandemia. É uma coisa séria, a gente está vendo, né? Só no Brasil foram mais de 220 mil pessoas que morreram. Então, a gente precisa, de fato, ter responsabilidade sobre isso. E é isso, meus amores, eu acho que a gente precisa ter responsabilidade, ter união, ter empatia,
E pensar muito, pensar muito. Eu acho que a grande mensagem final que eu queria dizer é, para além da pandemia, é a gente pensar muito, porque parece que está longe, mas não está, a próxima eleição. A gente fez uma revolução muito legal agora com o número de pessoas LGBTs e principalmente trans eleitas como vereadoras, mas a gente pode mudar esse cenário bem legal, mesmo não sendo LGBT, você não precisa ser LGBT para votar em LGBT. Então, pense, claro, né? Vamos ver o projeto político da pessoa, do candidato ou da candidata, vamos pensar bastante sobre o partido, a legenda política, que isso vale muito também, mas é isso, a gente não pode deixar com que essa onda conservadora que vem acontecendo aconteça aqui de novo. Pensem, gente, o que os Estados Unidos passaram, a maior potência do planeta, com o Donald Trump. Graças a qualquer coisa, a gente conseguiu Joe Biden e a Kamala, né, que veio para mudar isso de uma maneira... E a gente já vê o efeito disso. Não vamos cometer o mesmo erro aqui. Não vamos acreditar em fake news. Não acreditem em tudo que vocês recebem no WhatsApp, no Facebook. Pesquisem, olhem, né? Não acreditem no que passa na Globo, ou na Record, ou na Rede Massa, né? Tudo que vocês vejam, assistam, recebam, tenham o senso crítico de pesquisar, olhar para depois compartilhar, pelo amor de Deus. Não compartilhem fake news, né? Não compartilhem coisas que vocês não têm certeza, e a gente tem, de fato, o poder de mudar a vida de todo mundo. Eu sei que a Rafa já está quase fugindo, já passei 1 minuto, né, Rafa? Tempo. Gente, obrigada, todo mundo, né? Rafa, obrigada, estamos juntas. Se quiser fazer uma UE, me chama, né? Fico louca querendo fazer alguma coisa. Essa aliança na tua mão é do quê, Guria? Um beijo para todo mundo. Beijo. Ah, não, tô solteira. Ah, eu já ia falar. Disponível. Esses dias eu pintei de caneta uma aliança, que ele só me enrola. Rafa, não, obrigada, disponível. Obrigada. Um beijo, obrigada.